Salve, salve, investidores! Bom, o alvo foi batido, nós já cumprimos nossa meta, mais de R$ 300 em dois contratos, o dólar e o índice, né? Com apenas um contrato em cada ativo, a gente conseguiu fazer mais de R$ 300. Enfim, eu vou mostrar para vocês um pouco de como foi a nossa operação de hoje, né? Nosso operacional, enfim. Então aqui logo no início do pregão ele aciona essa compra, né? Porém essa compra ela foi estopada. Aqui a gente tinha uma resistência de 50, média de 50. E repare, ó, ele veio perdendo força nessa região. E os big players estavam vendendo, fluxo vendedor, enfim. Então essa compra foi estopada. Não só foi estopada, como a gente perceber que nessa região de compra o fluxo começou a ficar vendedor por parte dos big players, a gente abriu uma operação na ponta vendedora. E o stop seria o próprio acionamento do gatilho na compra, né? Então, nesse caso, nós entramos vendido. Enfim, ao perceber a fraqueza desse movimento aqui, ó. Ele veio testar a compra, enfim, estopou essa compra. E o fluxo dos big players estava totalmente vendedor, né? Enfim, nessa região. Lembra que eu falei observar o que o preço está fazendo nessa região do gatilho. E olha só, resistência média de 50, enfim, veio testar a média de 9 e depois ele perdeu a média de 9. Não teve nenhum stop nessa operação, enfim, chegou no nosso primeiro alvo, que é a região dos 374, 5,374, enfim, nós saímos da operação no dólar, né? Então, fizemos um trade aqui contra esse gatilho de compra, né? Ao observar o fluxo vendedor. E aí o que acontece? Ele veio testar o fechamento, média de 9, perdeu, veio testar o fechamento anterior, perdeu o fechamento anterior e aciona o gatilho de venda. Aciona o gatilho de venda, chegando no nosso primeiro alvo, no 5,373. Então a gente saiu dessa operação, enfim. Deu quantos pontos de gain? 17 pontos de gain. E saímos desse trade. Já o Infut, quantos pontos? 880 pontos. Nada mal também. Enfim, aqui ele mostrou força dos big players na ponta compradora, né? Então ele foi acumulando preço nessa região. Ó. Observar o que o preço está fazendo próximo do gatilho, certo? Aqui a mesma ótica do dólar. O fluxo desculpe. O fluxo dos big players na compra, né? Então, ó, compra forte, olha o que ele fez aqui, ó, próximo do gatilho. Então aqui nós entramos na operação e o gatilho é acionado, enfim, e ele chega no alvo da operação. Então a gente saiu dessa operação de hedge, tanto no Infut quanto no Dolfut. E agora eu vou mostrar para vocês o fluxo dos big players. Então, os big players estão vendidos no dólar e comprado no Infut, né? E o gatilho de venda acionado no dólar e o gatilho de compra acionado no Infut. Então, big player comprado, gatilho acionado na compra no Infut e big player vendido e gatilho acionado na venda do Dolfut. Então, nós seguimos o mesmo operacional dos big players. E o conceito dos gatilhos, né? Pegando toda essa volatilidade. Em relação à sua abertura, o dólar andou 25 pontos, então a gente pegou 17. Então, muito bom, né? O nosso operacional. E o Infut andou 980 pontos em relação à sua abertura, no qual a gente pegou 880, hein? Então, operação perfeita, alvo mais do que batido, né? Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso
projeto Quant Trade com dados, gatilho acionado de compra e gatilho acionado de venda no Dolphoot e no Infut. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso projeto, se inscreva no canal, assista a nossa playlist Trade com Dados, Estudo Quant. Lá tem mais de 200 vídeos, né, mostrando as nossas operações no mercado financeiro, enfim, e o nosso conceito de análise de dados, né, um trade baseado em dados, no qual a gente consegue identificar os padrões de movimento de preço e os principais pontos de volatilidade para os respectivos contratos, o Infut e Dolphoot. E o mais interessante é que a gente consegue pegar o início dessa volatilidade. Então o stop é curto, ou seja, perder os gatilhos, né? Então não faz sentido nenhum você manter sua operação se o gatilho não foi acionado. E muitas vezes o mercado está acumulando preço naquela região, enfim, também não é interessante a gente montar posições, né? Então os gatilhos eles servem para identificar quando a volatilidade é acionada, né? E todo trade precisa de volatilidade. E é o que nós oferecemos aqui através da análise quant, um trade baseado em dados. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.